Oi, gente, Roberto Arrelo Biscar aqui. Nessa parte do canal eu uso minha experiência de uns 30 aninhos de professor de literatura para falar sobre temas concernentes a ela, que podem ser pedidos em vestibulares e no Enem. Então os níveis de discussão sempre são de segundo grau. Hoje a gente vai falar sobre o poeta português Manuel Maria Barbosa do Bocage, né? Ascendência francesa. Durante muitas décadas, um monte de piada, de sacanagem, texto erótico foi atribuído ao Bocage. Porque a obra dele pode ser dividida basicamente em duas partes, né? Tem a parte satírica, na qual ele criticava a sociedade portuguesa e era muito erótico, né? E a parte lírica, essa sim garantiu o nome do Bocage para a posteridade, na verdade por um motivo bastante específico que nós veremos depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, divulgar postagens, se puder me ajudar, eu agradeço bastante. É assim, gente, o Bocage, ele entrou para a história porque ele não se adequou perfeitamente às regras do classicismo, né, dentro do arcadismo. Eu digo regras do classicismo dentro do arcadismo porque, assim, lembra, o arcadismo foi um movimento literário que bebeu muito na cultura clássica. Então, presença de pastores, idealização da mulher, a natureza sempre em harmonia, como pano de fundo para os pastores, tal. Dá uma olhada nas características do arcadismo, né? Uma parte da poesia lírica do Bocage não se encaixa nisso de jeito nenhum. Por isso que os poetas do romantismo gostavam do Bocage e do Camões, porque ambos, embora operando em tempos em que a cultura racional clássica imperasse, ambos não deixaram de expressar, e expressaram muito, na verdade, esse tal de desconcerto do mundo, né? Esse desnível que havia entre o que o poeta queria, o eu lírico queria, e o que ele, na verdade, conseguia, né? Esse descompasso entre o mundo ideal que ele projetava e o mundo real, expresso muito em desilusão amorosa, né? Quando as musas do Bocage, do eu lírico criado pelo Bocage, né? São muito tiranas ou não dão importância para ele, então aí esse eu lírico fica um eu lírico bem parecido com o eu lírico romântico, um eu lírico assim, atormentado, que adora versos meio misteriosos, que faz uma poesia bastante noturna, né? Então, onde os sentimentos não são governados pelas convenções pastoris ou de razão do arcadismo, mas onde o sentimento de perda, o sentimento de dor do amor, e então, na verdade, um sentimento individual, quer dizer, era um eu lírico se levantando contra o eu lírico convencional do arcadismo. Por isso que os poetas do romantismo gostaram tanto do Bocage, né? Então, esse descompasso na obra do Bocage entre pertencer a uma determinado tempo em que se praticava um determinado tipo de literatura, mas ser filiado, tratar dessa literatura de um jeito que depois seria tratado pelos românticos, isso é um tema que pode cair bastante no vestibular, né? Por isso que o Bocage é um grande escritor, né? Porque ele está, vamos dizer assim, à frente do seu tempo. Ele está prenunciando o que os românticos fariam. Por isso que tem alguns autores que classificam-no como pré-romântico. Eu sempre tenho problema com essas coisas, né? Porque esse tipo de classificação só pode vir depois, né? Ele não sabia que ele era pré-romântico, se nem existia o romantismo na época em que ele escreveu. Mas tem gente que fala isso, às vezes pode cair em um outro vestibular. Se você vir esse termo, né, pré-romântico, é porque, então, assim, embora uma parte da poesia dele seja das pastores e do amor racional e idealizado e tal,
mas a melhor parte das poesias líricas dele, Bocage, era daquele, quando o lírico estava atormentado, né, pelo desprezo da mulher amada. Então aí quando a dor do eu lírico falava muito mais alto, ele virava um eu lírico inchado, como e tristonho, como o eu lírico que seria muito valorizado no romantismo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Dá uma olhada em poemas do Bocage para você ver, constatar isso. Se puder assistir ao vídeo novamente é bom, porque sempre dou bastante característica. Dá uma olhada em textos, não só textos, poemas do Bocage, mas em textos teóricos, né, para ler características e tal. Tudo bem? Gente, até um próximo vídeo. Tchau!